Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje, já que essa semana estamos em semana de estreia do novo filme do Homem-Aranha, hoje eu resolvi trazer a minha crítica sobre o primeiro filme do Homem-Aranha que a gente teve, de 2002. Por conta da chegada do Homem-Aranha 4 do Tom Holland, eu resolvi relembrar e reassistir os primeiros filmes do Homem-Aranha, em parte porque eu não lembrava muito bem deles, porque eu só tinha assistido quando eu era bem pequena. Eu sinto que eu tive uma grande revelação enquanto eu assisti esse filme, porque eu adorei o primeiro filme. O longa é praticamente uma introdução perfeita de um super-herói, principalmente porque enquanto você assiste, você fica com vontade de ser o Homem-Aranha. Eu sinto que a época que o filme foi lançado era uma época um pouco mais experimental para os filmes de super-herói. Basicamente, onde tinha apenas como referência os filmes do Batman, e cada um deles tinha uma vibe completamente diferente, os filmes do Superman, que são um pouco mais antigos, e o filme do X-Men, que lançou em 2001, um ano antes do Homem-Aranha, só que ainda assim era um filme de introdução de um grupo e também tinha uma vibe completamente diferente do que a gente imagina pro Homem-Aranha. Então eu sinto que era uma tarefa muito difícil apresentar um super-herói como o Homem-Aranha, principalmente por ele ter um senso de humor tão distante desses outros heróis. Então não tinha uma fórmula secreta, era tudo um grande teste e honestamente funcionou muito bem. O longa tem direção de Sam Raimi e roteiro de David Kopp, acompanhando Peter Parker, um tímido adolescente que, após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, ganha poderes incríveis e se torna o super-herói Homem-Aranha. Inclusive, esse filme chegou a ser indicado ao Oscar nas categorias de melhor som e melhores efeitos especiais. Principalmente por ter tão recente dentro da minha cabeça os filmes do Tom Holland, eu gosto muito como essa trilogia do Sam Raimi, aqui não só falando do primeiro filme, mas também os outros, são 100% Homem-Aranha, se aproveitando de todos os melhores personagens que esse universo tem a oferecer. Eu sei que muito do universo do Tom Holland vem por ele fazer parte desse universo compartilhado da Marvel, e ele surge ali quando esse universo já tá caminhando, então é um tanto quanto difícil também apresentar esse personagem, mas eu acho que aqui é muito legal como eles definem e entendem o Homem-Aranha como esse amigo da vizinhança, que é justamente o que ele é. E o que faz dele um personagem tão interessante e tão amado. E aqui eu destaco principalmente a introdução que a gente tem aos poderes do Peter Parker, que não só ele vai descobrindo eles, como nós, espectadores, também vamos descobrindo juntamente com ele. E são essas cenas muito divertidas e extremamente icônicas que vão deixando claro todas as possibilidades que esses poderes dão a ele. Eu gosto também como esse filme, apesar de ter um vilão tão icônico como o Duende Verde, ele é um filme que traz essa jornada do Homem-Aranha. Então é interessante como tanto a linha do Duende Verde como vilão e do Homem-Aranha como herói, elas vão andando até que em certo ponto elas acabam se entrelaçando, mas um não depende necessariamente do outro, assim. Eu gostei muito como isso foi apresentado dentro da história, fazendo com que a gente conhecesse esses personagens, querendo ou não, separados um do outro. O que eu acho que funcionou muito dentro desse filme, até por ter um ator tão forte como Willem Dafoe interpretando o grande vilão da história. Até também por ser um filme de introdução e o primeiro filme mesmo que a gente tem do Homem-Aranha. Então era importante mostrar ele como esse jovem e toda a passagem dele até ele receber os poderes dele, com quem que ele morava, por que ele morava com os tios, né? E tudo que vai acontecendo ali dentro da história. Então é um filme que ele é muito completo e eu acho que eles conseguem desenvolver tudo aqui dentro de uma forma muito satisfatória. E ao contrário do que a gente vê no X-Men de 2001, né, que eles apostam nesse tom muito mais sóbrio, muito mais sério, né, as roupas dos X-Men não são amarelas, elas são pretas, né, o Sam Raimi faz praticamente o contrário, trazendo uma Nova York que é ensolarada, que tem muitos tons de vermelho, laranja, amarelo, né, e principalmente trazendo o uniforme do Homem-Aranha como esse vermelho e esse azul, que é tão icônico do personagem. E por trazer essa Nova York que também tem esses tons, eu acho que consegue ainda assim, mesmo sendo um filme colorido, trazer um certo realismo e deixar esse personagem próximo da nossa realidade. E mesmo em 2002, os efeitos especiais são completamente convincentes. E não é à toa que o filme foi indicado ao Oscar de melhores efeitos especiais, conseguindo com facilidade não só nos deixar imersos nas aventuras do Homem-Aranha, como se nós também estivéssemos nos balançando por teias pelas ruas de Nova York, mas também trazendo um certo realismo para dentro disso. Uma coisa que eu acho muito legal é que eu penso muito, porque foi algo que me mudou completamente, no jogo do Homem-Aranha do PlayStation. E aqui eu senti, mesmo com a distância absurda do lançamento do jogo
pro filme de 2002, você ainda assim vê essa essência, ele se balançando pelas teias no meio da cidade, os lugares que ele passa mesmo, que também a gente vê ali dentro do jogo. Eu acho que eles souberam muito bem aproveitar a cidade de Nova York, né, não como um personagem, porque eu não acho que seja tanto assim, mas aproveitar essas questões da cidade, de ter prédios altos, de ter o Central Park, de ter todas essas nuances de personagem. Ainda sobre isso, eu achei muito interessante como ele é um filme que mostra, mesmo que poucas vezes, mas que ainda assim tá lá, toda a diversidade de pessoas que tem em Nova York, desde os restaurantes que ele passa, enfim, achei isso muito interessante, até por ser um filme de 2002. E aqui o Peter Parker é construído como esse adolescente comum que tem problemas que muitos conseguem se identificar. Então ele não é popular, a garota que ele gosta não gosta dele, e ele não tem muito dinheiro, e ele vê com os seus poderes uma chance de mudar tudo isso. Eu gosto muito como ele passa dentro desse filme por uma jornada de amadurecimento, até por ele estar num período meio assim de transição ali, finalizando o ensino médio, passando para a faculdade, onde ele passa a morar em Nova York mesmo, ter um emprego. De primeira, quando ele recebe esses poderes, claro, ele vai atrás dessas questões mais vaidosas, né, de tentar conseguir dinheiro, de tentar conquistar a Mary Jane, mas conforme o filme vai passando, ele vai entendendo que de fato, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peso esse que ele carrega tanto desde o final desse filme até o segundo filme também. Então eu acho legal que realmente eles têm conexões muito interessantes aqui. É uma trilogia que eu acho que é construída de uma forma muito legal, assim, para apresentar esse personagem. Eu não sei exatamente se tudo foi pensado dessa forma, de que seriam primeiro o Duende Verde, depois o Dr. Octopus, depois mais tarde o Venom e o Homem-Aranha, né? Mas eu acho que é uma trilogia muito satisfatória, assim, em questão do Homem-Aranha, por tudo que ele quer dizer, assim. Acho que realmente chega no final e você entende muito bem tudo que o diretor quis dizer com esse filme. Em relação ao Homem-Aranha, talvez a minha única reclamação aqui seja que eu gostaria que esse personagem fosse um pouco mais engraçado quando ele tá como Homem-Aranha, né? Algo que a gente vê muito bem explorado no Homem-Aranha do Andrew Garfield. Até muitas vezes eu vejo na internet a discussão de que o Tobey Maguire é o melhor Peter Parker, mas o Andrew Garfield se sai muito bem como Homem-Aranha, né? E eu acho que aqui dentro desse filme, e creio que muito pela época, muito por esse teste de como que funcionaria, como não, né? Talvez deixaram ele um pouco mais sério, e eu acho que falta um pouco desse humor, mas eu acho que eles conseguem botar um pouco mais disso no segundo filme. E esse filme é um grande acerto também por conta dos atores que participam, e aqui eu destaco principalmente, claro, o Willem Dafoe como grande vilão. O seu personagem é corrompido pela ambição de querer trazer avanços científicos, o que é um motivo bem interessante. Suas cenas como vilão são interessantes principalmente pela dualidade entre os personagens do Norman Osborn e do Duende Verde, onde o primeiro é mais sério e até meio vitimizado, e o segundo sarcástico e corrompido, combinando essa essência de vilão, deixando as cenas em que ele interage com a Homem-Aranha ainda mais divertidas. E eu gosto muito desse tom que me lembra tanto os Batmans do Tim Burton, do Norman Osborn na sua mansão, conversando com a sua máscara, aquela lareira de fundo, aquela cena escura com um trovão, eu acho muito dramático, mas eu acho que combina muito bem com esse personagem e que deixa o filme ainda mais divertido, assim. Eu acho que a interpretação do Willem Dafoe foi praticamente perfeita, assim, pra esse vilão, e deixa ele tão interessante pra um filme de origem. Já falando sobre o romance do filme, que eu acho que é o aspecto que deixa mais o filme datado, eu acho que ele funciona bem aqui dentro da história. A Mary Jane, por mais que muitas críticas discordem disso, ela é mais do que somente uma garota bonita e popular. Tendo problemas em casa, grandes sonhos de se tornar atriz, e algo que o filme faz muito bem é mostrar a dificuldade dentro disso, principalmente por ela também, assim como o Peter Parker, ter problemas com dinheiro. Eu acho que as cenas aqui entre ela e o Peter também funcionam muito bem, principalmente por mostrar ele como essa pessoa que realmente presta atenção em todas as nuances ali dela, né? Lembra das coisas do passado. São pequenas cenas, lógico, o grande protagonista é o Peter Parker, o grande foco desse filme é apresentar ele como protagonista. Acho que toda essa questão de relacionamento é muito mais explorado no segundo e no terceiro filme, mas eu acho que aqui como introdução funciona muito bem. Muitas vezes ela pode só parecer ser a vítima ali da história, né, a pessoa que precisa ser resgatada, mas eu acho que é um pouco da época também, é um
pouco como é feito, mas eu acho que ainda assim eles conseguem trazer uma visão interessante da Mary Jane. Eu gosto dela aqui como atriz, eu gosto dela como essa pessoa que tá correndo atrás dos seus sonhos, algo que tanto ela quanto o Peter acabam se identificando. Ela, querendo ou não, também é mostrada como uma pessoa bondosa e que também é muito mais do que ela parece ser, né? Então, não sei, eu acabei gostando. Muitas críticas que eu li não enxergaram ela dessa maneira, mas talvez seja o meu grande amor pela Kirsten Dunst, mas eu gosto da personagem aqui no filme. Apesar de que eu também sou muito fã da Emma Stone em Espetacular Homem-Aranha como Gwen Stacy, que eu acho que acaba funcionando muito mais. Mas acho que também foram mais de 10 anos depois, né? Muito mais liberdade, talvez, para desenvolver esse romance dessa maneira, essa personagem, assim, ter muito mais esse carisma, o que na época, enfim, é um reflexo muito ali da época também. Mas eu admito que se eu tivesse que mudar algo, acho que com certeza seria o fato dela se apaixonar ali pelo Homem-Aranha, algo que fica meio estranho ali ao longo do filme. Teria sido algo que eu mudaria ali dentro da história, mas, enfim, também acho que rende cenas icônicas, como o beijo ali deles na chuva. Mas, no geral, eu acho que esse é um dos melhores filmes de introdução de super-herói, conseguindo cumprir de forma extremamente satisfatória tudo dentro da existência do Homem-Aranha, com uma história de origem fechadinha, um baita vilão, até por ser um dos principais vilões do Homem-Aranha, um romance bem encaixado na história, um protagonista cativante e de fácil identificação, e terminando com um baita gostinho de quero mais para próximos filmes, próximas histórias do Homem-Aranha. Inclusive, baita final, baita cena em que ele fala que os poderes dele são uma dádiva, mas também uma maldição ali que ele tem que enfrentar, entendendo exatamente tudo aquilo que o tio diz pra ele, né? Que com grandes poderes vem de fato grandes responsabilidades e que muitas vezes você vai ter que abrir mão de certas coisas. É uma jornada de amadurecimento aqui dentro desse filme, poderia até falar que ele é um grande coming of age, e acho que funciona muito bem, assim, também por retratar essa época, né, de transição, assim, da vida de um jovem adolescente para jovem adulto, enfim, é um filme que funciona muito bem. E eu nem diria que essa é uma fórmula para se copiar, né? Não acho que funciona para todo tipo de herói, mas aqui no caso do Homem-Aranha acho que funcionou muito bem. Impressionando principalmente por não ter nenhum tipo de comparação antes disso. Não tinha nenhum filme do Homem-Aranha, não tinha nenhum herói como o Homem-Aranha, querendo ou não, né? Que tem esse jeito assim tão icônico. E por conseguir trazer de uma forma respeitosa tudo que é visto nos quadrinhos, conseguir apresentar esse personagem para quem não conhece e ao mesmo tempo também conseguir se manter tão icônico. Faz mais de 20 anos que esse filme lançou e ainda assim, diariamente a gente vê cenas e mais cenas. O filme inteiro praticamente tem momentos icônicos, a gente vai assistindo e vê cenas que ficaram tão marcadas dentro da cultura pop, então é algo realmente muito impressionante e é até curioso que quando eu era pequena eu tinha muito medo desse filme, principalmente por conta do Duende Verde, então eu fico muito feliz de reassistir e poder realmente aproveitar esse filme. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.8 e ele tá disponível na Prime Video e na HBO Max. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você acha do Homem-Aranha de 2002, qual é o seu Homem-Aranha favorito, se é o Tobey Maguire, o Andrew Garfield ou o Tom Holland, e quais são as suas expectativas pro quarto filme, né, o Homem-Aranha Um Novo Dia. Então foi isso e até o próximo vídeo.